Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é precioso nós podermos, mais uma vez, nos debruçarmos na Escritura Sagrada para ouvirmos a voz do Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nesse sentido, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 26. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura bíblica comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versos de 1 a 26. Diz assim a palavra. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Quero convidar você, querido, agora a orar juntamente comigo, pedindo a Deus que fale conosco através desta mensagem da exposição do Evangelho. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra.
O desejo do nosso coração, Deus, é ouvir a Tua voz, é sermos instruídos, é sermos alimentados, admoestados, mas sermos, Senhor, aqui direcionados para compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe neste momento, que o Senhor fale conosco. Este é o desejo do nosso coração. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se alguém lhe pedisse para listar 4 ou 5 dos efeitos graves do pecado, o que você colocaria nesta lista? Pense sobre isso. Pense um pouquinho sobre quais coisas você colocaria nessa lista. O que estaria nesta lista? Certamente, meus amados, na minha lista estaria aquilo que nós chamamos de cegueira espiritual. É um efeito devastador do pecado. Veja bem, Deus criou os seres humanos com 2 pares de olhos, 2 sistemas de visão. Existem seus olhos físicos, que você pode ver as coisas físicas, e seus olhos espirituais, ou os olhos do coração, para que você possa perceber as coisas espirituais. Mas o pecado, queridos, ele nos cega. Isso nos cega tão fundamentalmente que cega a nossa cegueira. Parece estranho, não é? Mas veja comigo essa passagem e o que ela nos mostra sobre a dinâmica da cegueira espiritual. Sobre a dinâmica da cegueira espiritual. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. É sobre este tema, a dinâmica da cegueira espiritual. De fato, existem realmente 2 tipos de cegueira espiritual que são explicadas aqui neste texto que nós acabamos de ler da Escritura Sagrada. Deixe-me apenas pintar um quadro para você de como essa passagem funciona, de como que nós vemos essa passagem da Escritura. Você tem aqui 4 sessões. É um texto um pouco longo, que eu tentarei, de maneira muito esforçadamente, ser breve nessa exposição. Mas a primeira sessão aqui é realmente um evento de instalação. Ele define as 2 sessões do meio da passagem. E o 4º evento resume as 2 sessões do meio dessa passagem, desse texto que nós acabamos de ler. E essas 2 sessões do meio falam sobre cegueira espiritual. Temos Cristo novamente sendo seguido por uma grande multidão. E essa multidão parece que está um pouco diferente das outras que seguem a Jesus, porque parece que elas têm fome de ouvi-lo pregar. Elas querem ouvir o Mestre. E vemos agora outro desses milagres maravilhosos de Jesus, onde ele alimenta uma grande multidão. Aqui nós temos a segunda multiplicação de pães e peixes. E esse detalhe é muito importante porque a coisa que Marcos enfatiza nesse milagre é novamente a incrível compaixão que consideraríamos as necessidades incidentais dessa multidão e a falta de preparo dos discípulos para compreender esse momento. Veja o verso 2 e o verso 3, as palavras de Cristo. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Certamente acreditaríamos que o coração do Evangelho, e nós acreditamos nisso, é a salvação das pessoas, é a salvação das almas. E nós não queremos nunca nos afastar disso. Esse é o coração daquilo que Jesus veio fazer. Mas você distorce o Evangelho se você acha que o seu Salvador olha apenas para pessoas e vê almas desencarnadas. Este é o Criador, o Salvador, Ele é o Redentor, Ele cuida de todas as necessidades do seu povo, Ele ouve todas as necessidades daqueles que o seguem, daqueles que o buscam. Pense sobre isso, querido. No esquema das coisas, a fome dessas pessoas provavelmente não é quase tão grande, definitivamente não tão grande quanto o que Jesus veio fazer, o que Jesus enfrentaria, mas Ele se importava com a necessidade dessas pessoas. Deus é o Criador da nossa vida. Ele sabe exatamente como a nossa vida funciona.
Deus sabe que você vive num mundo caído, que nós vivemos num mundo caído. Ele nos conhece, Ele conhece a você e a mim. Sabe, queridos, todos nós, Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos, Ele conhece todos os nossos pequenos momentos, e Deus não fica irritado quando você traz os pequenos momentos da sua vida para Ele. Ele criou esses pequenos momentos, Ele se importa com os detalhes, e Ele olha para a nossa vida com compaixão. Portanto, você não deve hesitar em levar esses pequenos momentos ao seu Redentor. Esse é um Redentor de compaixão gloriosa. E eu creio que um dos truques de Satanás, do nosso inimigo, é sussurrar no nosso ouvido dizendo: isso é uma coisinha insignificante, de nada. Deus realmente não se importa com você e com essas pequenas necessidades. E aí você se cala e não busca o Senhor em oração. Existe alguma necessidade hoje que você hesitaria em trazer aos pés do Salvador? Ele diz: venha, eu me importo. Eu me importo. A primeira questão que eu gostaria de observar com os irmãos, registrado nesses primeiros 10 versículos, é a cegueira dos discípulos. Lembre-se da dinâmica do discipulado, do quadro grande. O que acontece a seguir nesse texto é muito importante. Os discípulos respondem a esse momento diante de Jesus, dizendo assim: como que alguém pode alimentar essas pessoas com pão nesse lugar desolado, deserto? E talvez você possa imaginar: o quê? Poxa vida, discípulos, vocês não aprenderam a lição ainda? Quantas demonstrações de poder, da provisão do Salvador, esses discípulos vão precisar ver para que eles realmente comecem a acreditar em Cristo? Como que poderia ser possível que eles fizessem esse tipo de pergunta de novo? Tudo que Jesus fez até o momento, desde lá do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, como a gente vem vendo, mostrando quem Ele era, o seu poder, a sua posição de enviado de Deus, mostrando a sua glória. Eles não percebem isso? Fazem essa pergunta, eles têm coragem de fazer essa pergunta. Eles parecem espiritualmente despreparados para o momento. Mesmo que estivessem na escola do discipulado, da dinâmica do discipulado, conhecendo a verdade, sendo capacitados pela verdade, desfrutando do relacionamento com o Senhor, com o Messias. Eles estão caminhando com o Redentor, queridos, que tem mostrado progressivamente o seu poder milagroso para se revelar. Este é o eu sou, este é o poderoso, o enviado de Deus, esse é o trabalho de Cristo. Você pode descansar em mim, ele diz. Qual deveria ser a resposta naquele momento? Senhor, sabemos que é capaz, por favor, ore, como o Senhor já fez outras vezes, nós estamos prontos para servir. Bem, você sabe o que acontece aqui. Jesus pega uma quantidade pequena de comida, de peixe, e ele cria a partir disso uma grande refeição que alimenta todas essas pessoas. E sobra ainda muita coisa. Eu pergunto a você, meu amado, com que você está despreparado? Onde você tende a se perguntar sobre a presença, a compaixão e o poder do seu Redentor? Será que a dúvida do seu coração às vezes faz você agir assim? Sobre Jesus talvez não ter capacidade de guiá-lo, de ser o provedor da sua vida, de atender às suas necessidades? Será que nós nos perguntamos assim? Acontece com você isso? Fazer perguntas ao Senhor que não devem ser feitas porque você já deveria saber aquilo que Ele é? Talvez como pai, você tem muitas lutas e batalhas na educação dos seus filhos e você sente que não tem forças e não consegue fazer nada. Você ora? Você busca? Ou você pensa e diz coisas erradas para si mesmo, esquecendo o Evangelho que você ouviu repetidas vezes e novamente você está ouvindo? Ou talvez você esteja lidando, quem sabe lá, com um superior, um chefe, que apenas dificulta a sua vida profissional. Como é que você faz isso? Você duvida da bondade do Senhor, do Salvador, nesse momento? Você duvida da presença dele na sua vida? Você duvida dos cuidados do Senhor neste momento? Você duvida da capacidade do Senhor Jesus lhe dar graça necessária para enfrentar o que você está enfrentando, independente de qual seja a situação? Querido, não apenas se sinta sozinho. Não se sinta sozinho. Você esqueceu que você nunca está sozinho?
Porque o seu Salvador está com você, o Eu Sou está com você. Lembra? Ele está no barco conosco. Ele está conosco. Talvez você esteja enfrentando áreas de pecado e tenha dito para você mesmo que você vai conseguir, que você vai obter vitória. E você definiu até um plano, maneiras para mudar e ter uma vida transformada. Mas caiu mais uma vez. Então, você tenta ceder, desistir e se pergunta se de fato as promessas de Deus são verdadeiras. Veja, querido, eu creio que se estivéssemos dispostos a sermos humildes e honestos e abrirmos de fato o nosso coração, nós estaríamos muitas vezes como esses discípulos. Talvez façamos as mesmas perguntas, talvez experimentemos os mesmos medos, iguaizinhos a eles. Talvez haja momentos em que somos atingidos com a mesma dúvida. Será? De novo? Não sei não. E só conseguiremos passar por esses momentos através da graça de Cristo. Nele, no Senhor Jesus. E no Senhor Jesus nós somos preparados para esses momentos da nossa vida. Mas o texto caminha aqui, queridos, para um segundo momento, dos versos 11 a 13. A cegueira dos fariseus. A cegueira dos fariseus. Agora, você sabe o que está acontecendo. Os fariseus estão sempre seguindo a Cristo, eles estão testando o Senhor Jesus, eles estão o avaliando, eles estão criticando Jesus, e isso vai crescendo. E eles se tornam inimigos da obra do Senhor. Realmente eles querem o mal de Jesus. Os fariseus vêm agora e começam a discutir com Cristo, buscando dele um sinal do céu, para testá-lo. Eles dizem, mostra-nos uma coisa, nos mostre um sinal que nos convença. É o pedido deles. E o que acontece depois aqui é um momento muito interessante. Jesus, quando ouve isso, ele tem aqui um suspiro profundo. Agora, você conhece a dinâmica do relacionamento humano, relacionamento com pessoas. Você não precisa que eu lhe diga, mas eu vou lhe dizer. Se você pedir alguma coisa para alguém e a resposta dessa pessoa for um suspiro longo, isso não é um bom sinal. Provavelmente não há algo positivo que vai acontecer a seguir depois desse suspiro longo, desse gemido como Jesus teve. E aqui existe uma maneira de um suspiro de Cristo de ser, esse suspiro é uma espécie de repreensão. Agora, eu quero lhe dar um pano de fundo aqui. Você não encontra esses detalhes aqui no Evangelho de Marcos. E eu não me refiro tanto aos outros evangelhos, porque nesse sentido eu gosto muito do Evangelho de Marcos. E eu creio ser importante nós mantermos essa perspectiva do Evangelho de Marcos. Mas, quando você vai lá para o Evangelho de João, na multiplicação dos pães, João nomeia esse milagre como um sinal. Como um sinal. De fato, João leva ainda mais longe quando a multidão persegue Cristo, querendo fazer dele o seu rei, porque eles tiveram ali as suas necessidades supridas, eles comeram, encheram a barriga, vocês comeram pão, mas vocês não viram o sinal. Então ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Aqui está o que Jesus está dizendo, queridos. Ele diz para os fariseus, eu sou o sinal do Pai, eu sou o sinal que você está procurando. Não há sinal maior da presença gloriosa e da compaixão e da graça de Deus. O Senhor Jesus aponta para isso, o milagre aponta para Cristo, porque Cristo é o sinal. Eu sou o sinal final, ele diz. E se eu não sou um sinal suficiente para você, então nada, absolutamente nada irá satisfazê-lo. E é por isso que Jesus suspira profundamente. Deus aproveitou as forças da natureza, ele controla os eventos da história humana para que em um determinado momento o seu Filho viesse para habitar entre nós, para viver uma vida perfeita, indo em direção ao sacrifício que é suficiente. De que sinal você precisa mais do que eu? De que sinal você precisa mais do que eu, diz Jesus? Eu não serei o seu gênio da lâmpada para executar o que você quer, os seus desejos. Por que essa geração pede um sinal? Eu revelo o Pai, eu sou o sinal, eu sou o pão do céu e eu vou satisfazê-lo, diz o Senhor Jesus. Que outro sinal você precisa além de mim? É o que Jesus está mostrando neste texto, meus irmãos. É isso que ele está mostrando. Ele é o sinal do céu. Ele é o sinal do Pai.
Mas o texto segue, queridos, e aqui nós vemos uma terceira situação, um terceiro ponto. Nós vemos aqui a cegueira dos fariseus e a cegueira dos discípulos. E eu quero contrastar a cegueira dos fariseus com a cegueira dos discípulos. Sim, os discípulos também estão cegos. Os fariseus eram cegos e eu chamaria essa cegueira de cegos voluntários. Eram cegos voluntários. Eles eram inimigos de Cristo. Eles tinham decidido não se abrir ao Senhor, não ouvir o Senhor Jesus, não ter o coração acessível. Eles decidiram ficar contra Ele, fazer tudo aquilo que eles pudessem para expor, para tentar matar a Cristo, para acabar com a vida dele. Eles eram voluntariamente cegos. Esses homens são participantes ativos por conta própria dessa cegueira. Que lugar terrível para se estar, queridos. Agora, como eu disse, os discípulos também eram cegos. Veja comigo a sequência do texto, o que acontece depois para identificarmos essa cegueira dos discípulos. Eles entram no barco e eles esqueceram de levar pão com eles. Eles só tinham, senão, um pão no barco. Agora imagine a cena, homens famintos que provavelmente não tinham comido porque estavam apenas servindo as pessoas, e você pode pensar e imaginar aquele barco, aqueles homens famintos olhando para aquele único pão. E Jesus, com cautela, tendo tido essa conversa com os fariseus, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Ele está usando aqui o pão como uma figura de linguagem para trabalhar na vida dos discípulos. E ele diz: tenham muito cuidado, sejam cautelosos, preocupado com a influência infecciosa da religiosidade dos fariseus. Porque, lembre-se, esses são líderes religiosos, não são ateus. Eles se preocupam com o que é externo, visível. Isso não é uma religião do coração. Não estão preocupados com a adoração, e sim com a tradição da lei. E aqui nós temos um alerta para a nossa vida que nós devemos nos preocupar. Se em muitas ocasiões a nossa fé não é igual a desses homens, religiosa, habitual, vivendo uma fé simplesmente na frente das pessoas, em uma espécie de maneira vistosa, que não tem nada a ver com a reivindicação de Deus do nosso coração. E Jesus está dizendo aqui que Deus, ele realmente ficará satisfeito simplesmente com o nosso coração, com o todo do nosso coração. Ele quer os seus pensamentos mais profundos, Ele quer os seus desejos mais profundos, Ele quer suas motivações mais profundas. A verdadeira piedade é sempre a piedade do coração, meus amados. Portanto, a vida cristã não se resume apenas ao momento público com os irmãos, naquele momento de culto onde nós estamos adorando o Senhor, onde nós entregamos a nossa oferta, onde nós entregamos o nosso dízimo. Essas coisas são maravilhosas, elas são de fato parte significante do que é seguir a Cristo. Mas Deus, Ele quer tudo. Ele quer os nossos desejos, Ele quer todos esses recursos privados da nossa vida. Ele quer ser o motivo daquilo que você faz, do que você diz, daquilo que você pensa, do porquê você faz o que faz. Será que você pode dizer: essa é a razão para tudo na minha vida? Deus é a razão para tudo isso na minha vida? E então, enquanto os discípulos estão discutindo sobre o pão, e a maioria dos estudiosos pensa que aqui nós temos um jogo de culpa entre os discípulos, e talvez um possa ter dito: por que você não trouxe o pão? Você não percebeu que tinha sobras? Esse era seu trabalho, você que tinha que trazer, você que era responsável por isso. E Jesus entra na frente deles e diz: por que vocês estão discutindo sobre o fato de que vocês não têm pão? Vocês não perceberam? Vocês não estão entendendo? Por acaso o coração de vocês ainda está endurecido? Tendo olhos, mas não veem, tendo ouvidos, mas não ouvem? E ele compara os discípulos com os ídolos das nações, lá no Salmo 115, depois você olhe lá, veja isso. E ele diz: vocês não se lembram? Eu acabei de alimentar uma multidão com poucos pães e peixes. Vamos recapitular algumas coisas aqui. Quando eu parti os 5 pães e alimentei 5.000 pessoas, quantos cestos cheios sobraram? E eles respondem: 12. E agora, esses 4.000 aí, né? Quando eu peguei esses 7 pães e alimentei 4.000 pessoas, quantos cestos cheios sobraram? E eles respondem: 7.
Ele diz: vocês não entendem? Vocês não aprenderam a lição ainda? Meu querido, esses discípulos estão em contato com o fornecedor final, com aquele que é o provedor, o criador de todas as coisas. E Jesus diz: eu não demonstrei de várias maneiras a minha compaixão, a minha glória, a redenção? Lembre-se, queridos, daquela equação, lembra? Da equação espiritual que eu tenho falado com vocês? Poder divino mais compaixão divina, tudo que você precisa. Poder divino mais compaixão divina, tudo que você precisa. Agora, observe aqui o contraste. Enquanto os fariseus são voluntariamente cegos, os discípulos são cegamente voluntariosos. Estes são seguidores de Cristo, são seus discípulos. Imagine já o que eles fizeram. Eles deixaram tudo o que eles tinham, os seus meios de subsistência, de sustento, as suas famílias, para seguir a Cristo. Mas, queridos, eles não estavam compreendendo o que realmente significa seguir a Jesus. Uma coisa importante para compreender é que a visão espiritual, queridos, não é um processo, mas ela é um evento. Ela não é um evento. A visão espiritual, ela é um processo, não é um evento. Como os fariseus são voluntariamente cegos, Jesus suspira e se afasta. E essa ação de suspirar é aquela ação de ir embora. É um julgamento. É o que diz Marcos 3, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a rejeição deliberada e total. Eles dizem deliberadamente: não quero Messias, e viram as costas para Deus e se afastam. Mas com os discípulos, queridos, é diferente. Jesus demonstra uma paciência incrível, uma incrível perseverança. E ele trabalha nesse progresso, nesse processo do discipulado. E nós vemos que ele trabalha até que esses homens compreendam qual é a graça. E você pode argumentar que o pecado cega. Enquanto houver pecado, querido, ainda haverá bolsões de cegueira espiritual na minha vida e na sua vida. Qual é a nossa esperança? Que o Senhor é a luz das nações e que Ele veio dar vista aos olhos cegos. E Ele é paciente, Ele é gentil, Ele é gracioso para aqueles que o seguem. E Ele continuará a ensinar, Ele continuará a incentivar, Ele continuará a dar graça até que vejamos claramente. Por isso o adore, o louve, glorifique ao Senhor, porque Ele continua a trabalhar. Mas nós vemos aqui uma quarta situação. Nós vemos um quarto ponto: o cego deliberadamente cego voluntário. Após tudo isso, há um outro evento que resume tudo que nós vimos até agora. Está registrado nos versos 22 a 26. E aqui nós temos a cura de um cego. E isso se choca contra os outros dois episódios que acabamos de ver, que acabamos de expor. E é como se Jesus tivesse consciência de que, ao fazer esse milagre em si seria uma metáfora da maneira como Ele trabalha na nossa vida. Não apenas com a cegueira física, mas com a cegueira espiritual. E olha o que diz o verso de número 23. Ele pegou o cego pela mão, o levou para fora da vila. E quando ele colocou a saliva nos olhos, ele colocou as mãos nele e perguntou: você vê alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Ele olhou para cima e disse: eu vejo pessoas, mas essas pessoas parecem árvores caminhando. Então Jesus coloca as mãos nos olhos novamente. E ele abriu os olhos. E a sua visão foi restaurada e ele viu tudo claramente. E ele mandou aquele homem para sua casa dizendo: não entre na aldeia. Jesus repetidamente dizia às pessoas para não falar, e eles iam para casa e falavam para todos o que tinha acabado de acontecer. Para esse homem, ele diz: não entre na sua vila, nem entre na sua vila. Agora, o que você vê aqui, queridos? Não é apenas o amor e a compaixão do Criador por uma criação quebrada, caída por conta do pecado, mas é uma metáfora da obra de Deus em todos nós, nos nossos problemas de visão. Se você já viu a verdade do Evangelho e ainda existe muitas coisas no Evangelho que te confunde, saiba que a graça já o visitou. Se você já ouviu isso, querido, saiba que a graça já visitou você, porque o fato de você ver alguma coisa é graça, é graça. Talvez você se lembre daquele momento em que você está lendo a Escritura e percebe: eu sou pecador.
Essa visão, esse entendimento é graça do Senhor. Sabe, queridos, eu me recordo quando eu fui alcançado por Jesus. Foi maravilhoso. Mas foi só o início daquilo que o Senhor queria fazer em minha vida. E aí eu passei a enxergar, mas cada dia na presença do Senhor, Ele vai mostrando para mim que eu tenho muitas coisas para poder enxergar claramente. Eu precisava da graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, e ainda preciso. Isso é incrível, queridos, para a minha vida, para a sua vida, porque com paciência Deus me trouxe para os braços dEle, me mostrou que eu era um pecador e que eu não sabia nada sobre a obra de Deus. E hoje, queridos, eu estou aqui falando do Evangelho para você. Sabe o que é isso? É graça de Deus. De fato, eu posso dizer, como Paulo disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então ouça, querido, se você está me ouvindo hoje, está ouvindo essa mensagem hoje, talvez você pense, puxa vida, há tanta coisa que eu não entendo sobre a obra de Deus, mas eu amo o Senhor, eu já conhecia Jesus. Saiba, querido, que a graça te visitou, e essa graça te dará muito mais. Você verá mais de Deus, irá fazê-lo a cada dia. Deus vai trabalhar na sua vida de maneira profunda dessa obra redentora, porque a sua missão é nos remover da prisão da nossa própria escuridão, para que pudéssemos ver claramente. Essa é a graça do seu Redentor, essa é a graça do seu Salvador. Se você está me ouvindo hoje, querido, e não consegue ver ainda, clame por olhos espirituais, implore por sua ajuda, porque não há esperança de visão se você der as costas para Jesus, para a luz do Messias. Portanto, eu e você, nós precisamos clamar por essa visão, para que possamos compreender a obra redentora, e é isso que Jesus está fazendo com os discípulos agora, é isso que Ele está mostrando para os discípulos. Ele mostra essa cena, essa metáfora deste cego que é curado, queridos, porque Jesus quer mostrar para eles, para que eles vejam claramente, para que eles entendam a dinâmica do discipulado, para que eles entendam a obra redentora, para que eles entendam o propósito de Deus, meus queridos. Nós temos que entender este propósito do Senhor para a nossa vida, e é isso que a Escritura nos faz. É isso que a Escritura nos faz. Ela quebranta o nosso coração, ela nos leva aos pés da cruz, porque o Senhor, o nosso Deus, tem esse propósito. Ele quer pacientemente trabalhar na minha vida e na sua vida. Querido, se lance nos braços do seu Redentor, se derrame em adoração, se deleite na Escritura Sagrada, buscando a presença de Deus, conhecendo a obra redentora, não olhando só para o agora, mas olhando para o todo, para tudo aquilo que o Senhor tem na grande história da redenção. Descanse nesse Deus, meu amado. Descanse nesse Cristo, que é o nosso Redentor, que é aquele que fornece todas as coisas para nós, com o propósito de o glorificarmos e vivermos para a glória dele. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.